gente, tudo tranquilo? Eu sou Priscila Duarte, simbora então para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim contar para vocês como que eu identifiquei, como que eu descobri, né, quais foram os primeiros sinais que eu identifiquei na Micaela para desconfiar de que ela estaria dentro do espectro autista. Então, simbora pro vídeo. Hoje a Micaela tem de 5 para 6 anos, né? Hoje eu tô falando com vocês aqui, hoje é dia 27 de dezembro de 2022. Então agora no dia 28 de fevereiro a Micaela vai fazer 6 anos já, passa muito rápido. E, enfim, hoje a Micaela é realmente uma outra criança, mas eu não vou falar muito de como que ela está hoje, para poder realmente ir direto ao ponto, né? Do que da proposta do vídeo hoje. E, assim, quando eu engravidei da Micaela e outras amigas também engravidaram nessa mesma época. Então, isso facilitou para que eu pudesse perceber coisas que haviam de diferente na Micaela. E eu sei que você está me assistindo e deve estar pensando, mas a gente não deve comparar, né? Fazer comparações. Só que tem pontos específicos, gente, do desenvolvimento de uma criança que se ela não estiver fazendo, você realmente precisa ficar com o seu olho ali aberto, você precisa ficar prestando atenção. Então eu sempre procurei, na época eu também assistia muito o Diário do Bebê, sabe? E uma coisa engraçada é que a Flávia Kalina também me ajudou nesse processo. Porque a Flávia Kalina, ela fazia, né, também Diário do Bebê na época, e ela engravidou do filho dela, esqueci o nome agora, gente. Agora ela tem 4 filhos, né? Mas estava no segundo. Olha só, me deu um branco do nome do segundo filho da Flávia Kalina. Mas tudo bem, deixa pra lá. E aí ela estava, né, tipo, eu engravidei na mesma época, mais ou menos, assim, que ela. Ele é um pouco mais velho do que a Micaela, mas eu assistia os vídeos e a Micaela tava, tipo, um pouquinho menor e ele um pouquinho maior. Então eu conseguia, assim, assistir os vídeos e aí eu via esses diários do bebê que ela fazia e ficava, assim, pensando por que a Micaela não tava fazendo ainda aquelas coisas, sabendo, consciente de que cada criança tem seu tempo, mas também já sabendo, já pesquisando nessa época aí, por essa questão do diário do bebê, né, para poder identificar aqueles pontos, né, que a criança precisaria atingir, sabendo que tinham pontos que a criança precisava ali fazer, tá? Precisava, tá, pessoal? Para estar dentro de uma normalidade, para que você, pai, não precisasse se preocupar com algum atraso de fala, enfim. Então, assim, pai e mãe, né? Então, aí assistindo esses vídeos e tal no YouTube, Diário do Bebê, eu identifiquei que a Micaela tava, tipo, muito atrás, mas muito mesmo, que ela realmente não fazia nada, literalmente, do que aquelas crianças faziam. Assim, não tinha praticamente nada que as crianças que eu assistia os vídeos faziam que ela fizesse, sabe? E também eu engravidei, né, como eu falei com vocês, aí quando eu engravidei, algumas amigas também engravidaram junto, né, amigas conhecidas. Então tinha umas 3 amigas assim que eu acompanhava, tipo Instagram, pequenas postagens. Gente, eu sei que isso não é o suficiente para você avaliar como uma criança realmente está, né? Uma postagem de Instagram rápido de 15 segundos não vai ser o suficiente, né? Mas aquelas postagens, de certa forma, me ajudaram a identificar atrasos na Micaela. Então, quando a Micaela aí, que eu vou falar assim, nos primeiros sinais que eu identifiquei de que tinha algo errado. Quando a Micaela nasceu, não é algo errado, né, gente? Algo, enfim. Quando a Micaela nasceu, foi um parto tranquilo e tal. Eu entrei em trabalho de parto realmente, né? Ela ia até nascer de cesárea, mas ela acabou quer dizer, perdão, eu tinha pensado em nascer em parto normal, mas acabou sendo cesárea. Ia ser uma cesárea agendada, mas acabou que, graças a Deus, não foi. Foi uma cesárea que aconteceu no tempo dela, que era muito importante pra mim. Enfim, então nasceu, beleza. Aí só fazendo uma recapitulação para que você possa ir, enfim. Eu sei porque eu procurei muito esse tipo de conteúdo, então acho importante eu ser bem específica. E aí, gente, já na primeira semana de vida, foi uma coisa muito intensa em relação à amamentação. Ela até dormia, porém ela realmente tinha necessidade de estar sempre no peito. E é assim, gente, sempre, é sempre mesmo, tá? Pra que você tá chegando aqui agora no canal, eu tenho 3 filhos, né? A Micaela vai fazer 6, a Maite, que tem 3,
e o Adam, que tem 9 meses. Então, digamos que eu tenho uma certa experiência com bebês recém-nascidos. Então, assim, bebê recém-nascido quer mamar o tempo todo por conta da sucção e tal, né? Eles precisam estar no peito. Isso aí, de boa, meus 3 filhos, eu fiz a amamentação por livre demanda. Então, mamavam quando queriam. Só que a Micaela, hoje, comparando, tá, pessoal, mas de uma maneira saudável aqui com vocês, a Micaela, bebê, né, e meus outros 2 filhos, ela era uma bebê. Não tô falando que se seu filho hoje é um recém-nascido e quer mamar o tempo todo, ele pode ser autista, tá? Não tô falando isso. Eu tô querendo mostrar pra vocês algumas características que eu percebi de diferente na Micaela que não outras crianças não tinham e que meus filhos também, meus outros 2 filhos, não tinham também, tá? Então a Micaela era uma bebê que ela precisava estar no peito quase que 24 horas. Pra vocês terem uma ideia, né? Eu não conseguia, tipo assim, nem lavar uma louça. Era assim, era o tempo todo. E no primeiro mês de vida dela, eu, tipo, lavar uma louça não era minha prioridade, mas assim, eu não conseguia fazer nenhuma refeição completa, tipo assim, coisa de 20 minutos, vamos supor, lavar uma louça. Por que eu dei exemplo da louça? Porque lavar uma louça é tipo 20 minutos, vamos dizer. Então eu não tinha 20 minutos, entendeu? Pra vocês terem uma ideia. Era direto, literal. Ela ficava muito irritada, então até quando ela dormia durante o dia, ela tinha necessidade de estar no peito, entendeu? Isso nas primeiras semanas de vida dela, tá? Aí eu lembro que eu fui fazer o ensaio newborn dela e foi aquele terror, gente. Foram horas de ensaio, porque ela ficava muito irritada. Muito assim, você via que ela ficava, sabe? Sobrecarregada realmente, né? Já era realmente autista, o autismo, né? Revelando ali seus primeiros sinais. Então ela ficava muito sobrecarregada e a gente tinha que parar toda hora para ela amamentar e tal, né? Enfim, mas era toda hora mesmo. Eu lembro que esse ensaio de newborn acho que durou umas 7 horas, mais ou menos, ali. Eu não sei quanto que dura, né? Porque nos meus outros 2 filhos eu não fiz, né? Mas o bebê, por exemplo, quando meus outros filhos mamavam, eles simplesmente dormiam e ficavam ali umas horas sem querer mamar de novo. A Micaela não ficava essas horas sem querer mamar de novo. Horas eu digo, pelo menos assim, 1h30, digamos assim, né? A Maite e o Adam era mais sonolento mesmo. Então, acho que bobear até umas 3 horas ele ficava assim, da próxima mamada. Mas a Micaela não, a Micaela já acordava, tipo, de 20 em 20, de 40 em 40 minutos. E aí eu até comecei a pesquisar sobre a amamentação muito mais nessa época, porque eu não entendia, porque eu tinha muito leite, ela tinha a pega correta, e eu não entendia o porquê que ela realmente não saía do peito, literalmente, tá? Então eu fiquei, vocês imaginem que eu fiquei muito cansada, mas ok, né? Mamar o dia todo, beleza. Então, para as primeiras semanas, esse foi o ponto, o primeiro ponto, que ela mamava direto, literalmente. E eu não consegui fazer nem tomar um banho completo muitas vezes, tá? Isso durante todo o dia, né? À noite ela até que dormia bem. E aí, um outro ponto também, conforme foram passando os meses, foi quando ela fez mais ou menos aí uns 4 meses, ela começou a deixar de dormir no peito, tá? Então, quando a Micaela completou 4 meses, ela já não dormia mais no peito. Pra você que é mãe, é muito normal o bebê dormir no peito, né? Ele tá mamando ali, amamentando, você tá dando mamar pra ele e ele dorme no peito e você bota pra rotar e bota pra dormir. A Micaela não passou a não dormir mais no peito. Então eu tinha que ninar ela por horas e horas e horas e horas até que ela pegasse no sono e eu tinha que colocar ela com todo o cuidado possível no berço e ela dormisse. Só que ela só dormia efetivamente mesmo depois de 4 meses à noite. E isso pelo menos, né, gente, era uma coisa boa, né? Porque pelo menos ela dormia, né? Em algum momento ela dormia. Eu sei que tem mães aí que nem durante a noite a criança dorme, tá? Mas no meu caso, no caso da Micaela, ela dormia durante a noite. Então, durante todo o dia era muito cansativo, porque a Micaela era uma bebê muito pesada, né? Ela muito gordinha, mamando o tempo todo, né? Então, ela ficou muito pesadinha. Então, eu tinha que ficar ninando ela. E, inicialmente, eu ninava ela no braço, começava a cantar e pá. E era horas mesmo, não é exagero, tá? Todas as vezes a gente sabe que o neném precisa tirar sonecas durante o dia, né? E à noite, né? Claro, precisa dormir à noite. Então, durante o dia, sei lá, no início eu acho que ela fazia 3 sonecas durante o dia e à noite, né? Então, eu ficava durante 4 vezes no dia, no início, pelo menos umas 2 horas cada uma dessas vezes, para conseguir fazer ela pegar no sono, tá?
E daí, quando enfim ela pegava no sono, durante o dia, ela dormia uma média de 20 a 30 minutos no máximo por vez, tá? E eles iam me dizer, aí o pessoal falava comigo na época, né? Mas nossa, por que você tá querendo fazer tanto ela dormir? Deixa a menina acordada. Gente, ela não ficava bem acordada, ela ficava extremamente irritada, chorando, não sei o quê. Sabe, a Micaela, na verdade, ela não era muito de chorar exatamente, mas ela ficava reclamando, ela ficava muito agitada, né? Enfim, então tinha que fazer ela dormir, gente, para que ela pudesse desafogar ali aquele monte de coisas sensoriais que estava acontecendo, né? Que hoje em dia eu sei que é isso, mas ela precisava descansar. Então, sim, eu insistia e fazia sim ela dormir. Vou mudar um pouquinho aqui o coisa aqui do vídeo, gente. Tá uma baguncinha ali atrás de mim, porque eu estou para me mudar, mas acho que assim vocês vão conseguir enxergar um pouquinho melhor. Então tem uma baguncinha ali na mesa, porque tô de mudança, né? Na verdade já saí daqui do apartamento, só vim resolver umas últimas coisas e já vou voltar lá pra nossa casa agora, então tem uma baguncinha ali em cima. Inicialmente, então, ela tinha essa amamentação que era, tipo, quase que 24 horas, e depois começou a dificuldade para dormir, tá? Eu vou deixar aqui nesse vídeo que eu notei no primeiro ano de vida dela, tá bom? Porque aí eu acho que essa fase inicial, então, os primeiros sinais quando bebê, tá? Então, a partir de 4 meses, ela não conseguia mais dormir no peito. Então, eu tinha que ninar ela. E isso se deu, gente, até... Revelando um pouquinho depois do ano também, né? Isso se deu até uns 3 anos e pouco dela, tá? Hoje em dia, ela não dorme também à tarde, né? Mas ela consegue pegar no sono escutando música. Então, a Micaela, até hoje, ela tem uma dificuldade de pegar no sono, tá? E aí, o que eu ia fazendo, gente, quando ela era bebê? Primeiro eu comecei ninando no colo, aí depois, eu até esqueci, comecei a cantar para ela música, que até hoje ela ama a música do Diante do Trono, então eu percebi que ela gostava muito de música, então comecei a cantar para ela, e aí melhorou, minha mãe que começou a cantar, na verdade, para ela, uma vez que ela ficou com ela, e aí depois eu comecei a colocar ela no carrinho, a balançar ela no carrinho. Só que antes disso, gente, você imagina, não tô pensando que a Micaela é uma criança atípica, né? Eu não sabia praticamente nada sobre autismo, até quase ela fazer 1 ano. Então eu tentei fazer com ela, aplicar toda a questão da rotina de sono. Então aquilo era muito cansativo pra mim, porque eu tava fazendo tudo certo, né? Eu aprendi a amamentação corretamente, então não era o problema da amamentação, não era o problema da pega de jeito nenhum. É até importante, voltando a dizer sobre a amamentação, nessa época, quando ela tinha tipo 1 mês, antes de 1 mês, né? Meu peito ficou completamente estragado. Porque assim, gente, a pega não estava errada, tá? Consultora de amamentação de plantão. Mas você imagina uma criança sugando aqui o seu peito quase que 24 horas, tá? Porque ela não saía do peito, gente, literal. Teve uma vez que eu marquei, tá? Para que eu não pudesse estar ficando maluca, achando que eu tava reclamando à toa, mas na verdade eu nem reclamava, eu não reclamava não, gente. Eu ficava assim, cansada mesmo, enfim, mas não é que eu tava reclamando. Mas tava achando esquisito, realmente. Aí eu lembro uma vez que eu marquei, gente, nos primeiros dias de vida dela, eu fiquei 2 horas no sofá com ela, dando mamar pra ela. 2 horas, não, 2 horas e meia, tá? Contando os 2 peitos pra ela. Direto, tá? Sem me levantar, direto. E não é porque ela dormiu e ficou mamando, não. É porque ela ficou mamando mesmo, direto. Ela até cochilava, mas já acordava. Enfim, pra vocês terem uma ideia como que era intenso o negócio. Então, aí ela ficou. Aí depois eu coloquei ela pra dormir no carrinho. E aí eu tive uma maior tranquilidade em relação à minha coluna, né? Então, tipo assim, ela ficou durante muito tempo dormindo no carrinho, até para mais de 1 ano, dormindo, sendo balançada assim no carrinho. E a gente não podia balançar, tipo, fraquinho, não. Tinha que ser um negócio meio intenso, né? Que era pra ela conseguir pegar no sono e ela abria o olho, daqui a pouco do nada ela abria o olho. Uma coisa também é que a Micaela não encostava a cabeça, tá? Ela não encostava, ela não deitava, entendeu? Então, quando eu pegava ela no colo, assim, que ela tava com sono, custava muito para ela encostar a cabeça. Ela só encostava a cabeça quando ela realmente estava, assim, prestes a pegar no sono. E mesmo assim, por inúmeras vezes, ela simplesmente, do nada, levantava a cabeça e voltava a ficar acordada. Ela brincava que a Micaela era da Fênix, que ela ressurge do nada. Porque era assim. Você imagina, gente, isso eu tô rindo aqui agora, mas na verdade isso causou, de fato,
como se fosse um trauma em mim. Eu fiquei muito mal realmente com isso. Depois eu fui perceber isso, né? Depois que passaram-se os anos. Eu fiquei com muito trauma dessa hora do sono. Dessa hora. Até hoje eu ainda sou um pouco meio... Tenho um pouco medo da hora de dormir, da madrugada, porque eu sabia que que até ela dormir demorariam horas, né? E que ela acordaria super cedo. Então, tipo assim, muito complicado. Então, conforme eu disse pra vocês, eu ficava acompanhando alguns bebês, aí percebi que alguns bebês com 7 meses já começavam a se levantar, mas isso eu não estava tão preocupada com essa questão assim de levantar, de engatear, de começar a andar. Essas coisas não me preocupavam muito, né? O que me preocupava mais era a questão dela, não do tempo de espera dela, né? Até que eu lembro que eu comentei com uma amiga minha que eu falava assim, olha, o tempo de espera da Micaela é muito pequeno. Então, por mais que até que ela não quisesse dormir exatamente naquela hora, ela não conseguia ficar assim muito tempo. Claro que nenhum bebê consegue ficar muito tempo, mas ela não conseguia ficar assim, sei lá, 10 minutos assim. Eu não lembro agora, gente, mas um tempinho básico assim, distraída. Ela também não tinha muito interesse pelos brinquedos, tá? E eu era aquela mãe que eu curti muito a questão, até hoje, né? A questão do Montessori. Então, da Montessori, sabe como é que fala? Enfim, sei que o quarto dela eu fiz para ser montessoriano, logo eu tirei o berço para que ela pudesse. Tem até alguns vídeos aqui no canal mostrando isso, né, na época. Então, eu, tipo, tirei o berço dela, coloquei os brinquedos para ficar ao alcance dela, tudo para que ela tivesse a intenção de brincar. Então, eu lia para ela também, mostrava os livrinhos para ela, a Bíblia, né? Eu lia para ela a Bíblia do bebê, eu mostrava isso também nos stories, só que ela não tinha, assim, muito interesse por nada, assim, do que eu mostrasse para ela. Então, ela era uma bebê muito feliz e muito sorridente. Ela não era uma bebê, assim, que não tinha nenhum sinal de interação social, ela não era assim. Ela realmente era muito sorridente. Eu falava com ela, ela já abria um sorrisão. Ela era muito simpática, sempre foi muito simpática. Mas ela tinha um tempo de espera muito curto, então ela ficava muito irritada por qualquer coisa. Então eu lembro que eu tinha muito medo até de ir no parquinho com ela ou de fazer uma caminhada de 20 minutos com ela, porque ela ficava muito irritada e chorava assim também, sem parar nesses momentos de mais irritação, né, se ela não fosse atendida. Então eu tinha que logo dar o peito. Então eu pensava assim, não, eu tenho que, se eu for sair, eu tenho que conseguir dar o peito. Então, tipo assim, se eu vou caminhar 20 minutos indo e 20 minutos voltando, já não dava. Porque como é que eu ia parar no meio da rua para poder dar o peito para ela, né? E quanto que com meus outros filhos eu conseguiria fazer isso tranquilamente. Antes de sair era só dar o peito, e se eu demorasse 40 minutos para dar o peito para eles de novo, não teria problema, entendeu? Mas pra Micaela não dava, porque ela não aguentava, tipo, 40 minutos sem mamar, né? Então a chupeta me ajudou muito nesse período, assim. Eu não deixei a Micaela usar a chupeta depois de um ano, mas até um ano ela usou chupeta, porque a chupeta foi minha salvação, gente. Porque senão eu não conseguia realmente fazer praticamente nada. E uma outra coisa também que a gente acabava oferecendo para ela nessa época era um pouquinho de desenho também, para momentos pontuais, né? Eu não deixava ela ficar fazendo desenho horas e horas, mas momentos pontuais ela via, assim, para eu conseguir, eu ficava sozinha com ela, né? Não tinha ninguém para me ajudar, então, sei lá, eu conseguia fazer uma comida e tal. E eu sei que muitas pessoas vão julgar e vão falar, ah, é por isso que ela ficou assim. Não é isso, tá, gente? Não era exagerado, eu sei que também não era o ideal, mas era o jeito que eu conseguia para conseguir fazer alguma coisa, tá? Inclusive a comida para ela mesma, né? Porque senão eu não conseguia nem fazer a comida para ela mesma, né? Ela era uma bebê muito pesada. Enfim, não julguem as mães, né? Porque muitas vezes vocês não sabem o que está acontecendo por trás, né? E é claro, vocês sabem que no canal eu já falei, eu não sou a favor de nada disso, de desenho e tudo mais. Eu sou muito chata e muito rigorosa com isso. Hoje eu consegui reduzir muito mais isso, né? Depois de muito esforço. Por que eu tô falando isso, gente? Porque se eu deixasse, ela ficava horas e horas e horas vendo televisão. Se eu deixasse, ela ia ficar de boa, tá? Então eu tô falando isso porque é importante, que às vezes eu escuto algumas mães falando assim, nossa, esse bebezinho, tipo, nossa, meu filho, sei lá, já escutei algumas vezes, né? Tipo, ah, ele fica quietinho vendo TV, tipo, horas e horas e horas. Gente, na minha opinião, eu não sou médica nem nada, mas pela minha experiência com meus outros filhos, isso não é normal, assim, uma criança ficar ali vidrado, um bebê ficar vidrado, assim, horas e horas na frente de uma televisão, não é normal, assim, e ela se acalmava muito vendo desenho. Então eu tinha que ter ser muito regrada para colocar em algum momento muito específico ali para fazer alguma coisa
que de fato eu precisava, por ser uma criança especial, acredite, era muito mais trabalhoso, mesmo que eu não soubesse, né? Pra mim aquilo ali era normal. Mas hoje em dia eu sei que não é normal, né? Uma criança típica você consegue dar alguma coisa, ela brinca, se distrai, só que você pensa, ela não tinha interesse de pegar nada, entendeu? Então, como que eu ia conseguir distrair, né? Fazer ela brincar, né? Porque ela não brincava. Então, como que ia fazer isso, né? Então, realmente eu não conseguia fazer as coisas. Enfim, só abrindo esse parêntese, mas eu acho importante falar isso. É, então, quando o bebê, basicamente esses pontos que eu falei, de muita dificuldade para dormir, não dormia mais no peito, tinha que dormir sendo balançada pelo carrinho horas e horas e horas para dormir. O tempo de espera muito curto, não se interessava por brinquedos, por nada. Os brinquedos ficavam até empoeirados, assim, de tanto que ela não pegava, tinha que ficar limpando o tempo todo, assim, porque ficava tudo empoeirado. Aí também, quando ela começou a introdução alimentar, ela começou a não, a esquecer de como que comia. Então, eu sempre introduzia para ela no método BLW, né? Até chegava a dar algumas papinhas para ela, mas era mais raro. Eu sempre dava mais a questão logo quando a cadeirinha, eu comprei a cadeirinha, né? Que eu demorei 1 mês mais ou menos para comprar a cadeirinha. Eu já coloquei ela para comer sozinha. E ela até comia, mas eu tinha que sempre dar o primeiro para ela, entendeu? Então, por exemplo, se fosse uma batata, sei lá o que fosse, né? Eu pegava o legume ou a fruta e eu tinha que colocar na mãozinha dela para ela colocar na boca. Aí depois que eu fazia isso pela primeira vez, ela já comia. E até hoje a Micaela tem um sistema meio assim, né? Por exemplo, ela já sabe ir no banheiro sozinha, ela sabe se limpar, fazer tudo, mas ela fala pra mim que vai no banheiro. É como se ela tivesse um sistema na cabeça dela de que alguém tem que autorizar ela. Então tem certas coisas que ela tem uma metodologia dela e que, gente, eu vou e falo, filha, pode ir no banheiro. Então, para comer a mesma coisa, eu tinha que fazer isso toda vez que ela fosse comer, ela meio que esquecia como comia. Mas hoje em dia eu vejo que não é nem que ela esquecia, eu achava que ela esquecia, mas na verdade era um método que ela criou na cabeça dela desde a primeira vez. Provavelmente, da primeira vez que eu dei comida para ela, assim, do método BLW, eu acredito que eu devo ter entregado na mão dela. E aí aquilo ficou na cabeça dela. Não, todas as vezes que eu for comer, alguém tem que entregar na minha mão. Aí depois eu vou comendo, sabe? Então, acho que é isso que aconteceu com essa questão da alimentação. Porque a impressão que dava é que ela esquecia como comia na época. Então, e aí era isso. Aí depois, com 1 ano, ela começou também, com perto de 1 ano, ela começou a tentar talvez pegar algumas coisas também, só que ela pegava na minha mão para eu pegar. Então começou também isso a acontecer. E aí, quando for chegar perto de 1 ano mesmo, eu vi que tem até uma amiga que eu sei que ela vê meu canal, a Carol. Carol, beijo pra você. Eu sei que ela assiste, então vou dar um beijo pra ela, né? Muito obrigada, Carol, pelas nossas conversas no Instagram. E aí ela postou, olha só que coisa engraçada, ela postou, ela, não sei se ela vai lembrar disso, Carol, não sei se você vai lembrar. Você postou tipo um quadrinho que você colocou ali, né, que a Carol colocou, coisas que a filhinha dela já falava, coisas que ela fazia, porque era o quadro, acho que do aniversário dela de 1 ano. E aí eu tava preparando a festa também da Micaela de 1 ano. E eu queria fazer esse quadro. Só que eu comecei a pensar no que a Micaela sabia fazer, no que ela gostava. E simplesmente, gente, não tinha coisas assim concretas. Ela falava algumas coisas aleatoriamente. E ela, com 7 meses, ela chegou a falar mamãe, mas ela esqueceu. Então ela falava algumas palavras, alguma coisa ou outra, mas era muito. Pô, acho que eram umas 3 coisas, gente. Poucas coisas mesmo. Mas essas 3 coisas que ela falou em algum momento, em algum dia, ela não falava novamente, entendeu? Então ela também esquecia assim, as coisas que ela falava. E ela não batia palma, por mais que eu insistisse e ensinasse para ela, né, a bater palma, ela não batia palma, ela não dava tchau. E eu todos os dias dava tchauzinho para ela, ensinava, mas ela não dava tchau. Ela não mandava beijo, né? Ela ela também, mas também nem toda criança vai fazer, mas eu tentei ensinar ela a fazer o número 1, pra fazer 1 ano e tal. Ela não entendia, então ela não repetia exatamente nada do que a gente fazia pra ela, ela só ria, só ficava rindo. E eu até gravei um vídeo na época, falando assim, tô me sentindo culpada, deveria ter dado mais atenção, porque na época eu tava trabalhando junto, né, cuidando dela, enfim,
Então minha empresa estava funcionando ainda, tipo, mais naquela época. Então eu fiquei me sentindo culpada de não ter separado um tempo pra brincar melhor com ela. Enfim, só que, gente, uma bobeira, literalmente, se você tá aí, você suspeita que seu filho seja autista, e você, tipo, você dá atenção pro seu filho, porque, gente, eu ficava o dia todo com a Micaela em casa, né? Eu conversava com ela o tempo todo, eu lia pra ela, eu botava os brinquedinhos pra ela, tipo, sabe? Então não era culpa minha, eu interagia com ela, mas infelizmente ela não correspondia. Mas eu achei que fosse culpa minha, sabe? Eu achei que tinha que fazer mais atividades pra ela poder aprender, e sendo que na verdade ela não conseguia realmente aprender, não conseguia reproduzir, né? E hoje eu sei disso, né, por questão de saber do diagnóstico dela e também por saber como que foi com meus outros filhos, porque simplesmente eles me imitam, simplesmente eles me imitam. Tudo que eu faço, os sonzinhos, sei lá o que, eles imitam, né? Brincam, eles mesmos pegavam os brinquedos, meu filhinho de 9 meses já sabe falar pé, já aponta pro pé, já fala mãe, já fala pai, já fala dá, já sabe apontar o passarinho. Ele tem 9 meses. Então, tipo assim, é completamente diferente. Então, assim, então não era uma culpa minha. Eu era uma mãe super presente. Eu não, tipo, super presente. E mesmo, gente, as crianças que têm pais que não são presentes, elas também desenvolvem, tá? Elas simplesmente elas copiam de alguém. Seja da televisão, de alguma coisa. Tá? Então é claro que a questão da socialização e aprendizado da criança vai ser 1000 vezes melhor se você estiver ali do lado. Né? Psicologicamente a criança vai ser muito mais feliz, muito mais livre para aprender se ela tiver segurança de que você interage com ela, de que você está do lado dela. É claro que isso é bem melhor. Mas mesmo que você não faça nada, tá? As crianças elas se desenvolvem e elas repetem as coisas. Então, por mais que eu fosse ausente, a Micaela ia repetir alguma coisa. Então, se você, por exemplo, tá aí, né, tipo, você talvez não passe todo o tempo com seu filho e tal, e você pensa que é por isso, gente, muito provavelmente não é por isso, tá? Pode estar acontecendo realmente um atraso, não necessariamente que seja autismo, mas você precisa ficar de olho e encarar de que, cara, tem algumas coisas que meu filho precisa fazer até 1 ano, precisa ter interesse, assim, por algumas questões, repetir alguma coisa ou outra, não necessariamente falar, né? Que tem algumas crianças que não falam e vão falar depois, né? A Maitê, por exemplo, ela não falava muito até 1 ano, mas ela falava, né? A Maitê, ela demorou um pouquinho mais assim para falar, mas todo o restante do desenvolvimento dela era de uma criança típica. Ela falava, mas falava muito embolado. Resumindo, né? Ela, tipo, demorou um pouco para falar certo, enfim. Mas isso tipo, ainda esperado, tipo, dá para relevar, né? Não é dá para relevar, mas é o esperado, né? Ela nunca ultrapassou o esperado, por exemplo, a Maitê, entendeu? Mas a Micaela já não. Então, assim, como a Micaela começou eu percebi que ela realmente ultrapassou muito, ultrapassou, eu digo, não fazia realmente nada do que era esperado, eu falei, tem uma coisa errada. Tipo assim, tem alguma coisa errada. Não tá normal isso. Realmente não tá normal. A Micaela não faz nada do que ela deveria, no mínimo, fazer. Era o mínimo, gente. Não era ela, tipo, falar 10.000 palavras, não era nada mirabolante. Então a Micaela começou a engatinhar com 10 meses, e tá dentro do normal os 10 meses, e começou a andar com 1 ano e 2 meses, tá? Mas aí eu vou parar o vídeo por aqui, porque aí eu vou fazer agora um outro vídeo para vocês falando sobre como que eu fiz, como que eu consegui o diagnóstico da Micaela. Qual foi o passo a passo, assim, que eu fiz para conseguir o diagnóstico dela. Então, gente, eu sei que quando a gente tá vivendo, né, quando a gente tá vivendo esse processo de descoberta, diagnóstico e tal, é um momento muito sensível, né, então a gente quer muito achar o máximo de conteúdos possíveis, então eu realmente espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se deu algum erro aí na gravação, é que eu tô com um probleminha no meu celular, inclusive tô precisando comprar novos equipamentos para gravar vídeo aqui no YouTube, né? Então, até se você quiser saber como ajudar aqui o canal, tem aqui na descrição do vídeo, tá? Como você pode ajudar aqui o canal também. Então tá travando um pouquinho a gravação aqui, tô toda hora tendo que parar. Mas eu espero que tenha te ajudado esse vídeo, tá? Eu sei que quando a gente tá nesse processo, a gente procura o máximo de conteúdo, então eu espero que tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Me segue também lá no Instagram, @PriscilaDuarteOficial. Às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder o direct, porque, né, gente, eu tenho 3 filhos, trabalho bastante, então, assim, nem sempre dá para responder na mesma hora.
mas eu me comprometo com vocês de ir respondendo devagarzinho cada um, principalmente se eu ver que é uma mãe em dúvida do diagnóstico, enfim, eu vou dar essa atenção especial aí pra vocês, tá bom? Então a gente vê no próximo vídeo, na próxima semana, desse mesmo dia da semana que eu postar esse aqui, no outra semana, ou seja, daqui a uma semana, eu vou liberar o outro vídeo falando sobre como que eu descobri, como que eu procedi, na verdade, para conseguir o diagnóstico para Micaela, tá bom? Espero ter ajudado, qualquer dúvida deixa aqui. Curte esse vídeo, porque pode ajudar muitas mães, né, a também identificarem de alguma forma se devem tomar cuidado, se devem procurar, tipo, tomar cuidado, eu digo, se devem procurar ajuda, né? Ou se, enfim, para tirar um pouco, para ajudar realmente, ser um apoio realmente para você que está passando por isso nesse momento, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.